outro lugar. Então você está no melhor lugar da terra, na casa de Deus. Amém? Mesmo que seja, né, uma casa de oração simples, né, mas o céu trabalha com coisas simples, sabia? Quando Deus enviou seu filho aqui na terra, ele poderia ter mandado Jesus nascer dentro de um palácio, sendo filho de um rei, de uma rainha. Mas o que ele fez? Quando Deus mandou Jesus para a terra, ele mandou numa família simples, né? Jesus nasceu numa estrebaria. Jesus não nasceu, né, agora qual é a maternidade mais famosa do Rio de Janeiro? É a perinatal. Jesus não nasceu na perinatal, Jesus nasceu no Herculano Pinheiro. O negócio lá é bom pra caramba, né, irmão? Mas o Ronaldo Gazola, igual a Valentina nasceu. Glória a Deus. Então, irmão, Obrigado, Jesus. Deus trabalha com os improváveis. Deus trabalha, né, com os simples, com os humildes. A palavra de Deus sempre fala isso e aponta para isso, né? Então, assim, nessa noite eu glorifico o Senhor, porque eu falei, Senhor, chovendo tanto, numa época agora de fim de ano, aí é que o povo se dispersa, né? Um tem compromisso aqui, outro ali, mas aquele que chega na tua casa vai ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. E Deus, né, falou comigo através dessa palavra, irmãos. Eu quero deixar essa palavra no teu coração hoje, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27 e 28. Amém? E eu costumo dizer assim, que quando Deus dá uma palavra profética, dá uma palavra para impactar. Deus quer falar. Amém? Então nós vamos ler, né, e vamos falar de uma passagem que fala de tempestade, naufrágio, temporal. Tem tudo a ver com hoje. Atos 27 e 28. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mais falar do capítulo 28, que foi a palavra revelada que Deus, né, colocou no meu coração esses dias. Eu falei, Jesus é forte, né? Eu vou ler alguns versículos aqui do verso 27, né, do capítulo 27. Paulo é mandado para a Itália no naufrágio do navio. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte augusta. E embarcando nós em um navio adramítico, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia. Estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidasse dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porquanto o vento era o contrário. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cinídio, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muitos danos, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do couro, e invernar ali. E soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Quem já ouviu falar do Euroaquilão? É um vento,
Né? Imagina um vento. Né? Às vezes a gente está passando prova, um vento aquilão. O negócio é brabo. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio. E temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram a veemente tempestade. No dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia há muitos dias nem sol, nem estrela. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, isso é Paulo narrando a tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo a muitos que se já não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo a esta perdição. Mas agora vos amoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, aleluia, mas somente o navio. Amém? Louvado seja Deus. Vamos passar para o verso no capítulo 28. Aqui vai falar que Paulo já chega em Malta. Aleluia. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo, com febre, e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs a mão sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com eles os demais que na ilha tinham enfermidade, e sararam, os quais nos distinguiram também com muita honra, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém? 3 meses depois, partindo num navio de Alexandria, que invernara para a ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Poluxi, e chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, onde indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos ao segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma. Amém? Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor, porque Deus tem uma palavra revelada para a tua vida, né? Eu falei: Senhor, essa palavra é uma palavra forte, revelada, vinda do teu coração, no meu coração, no coração da igreja. Amém? Eu falei assim, eu até fiquei orando, falando com o Senhor. Falei: Senhor, eu sei que por conta desse final de ano, né, muitos às vezes não podem comparecer aos cultos, algumas dificuldades, alguns contratempos, mas eu falei: não tem problema. Eu sei que primeiro, né, Deus falou comigo, e o Senhor falou muito comigo nessa palavra. E nós estamos falando aqui, irmãos, de um texto narrado por Paulo, né? Quem não conhece aqui a história de Paulo, quem não conhece quem Paulo foi, um grande homem de Deus, um grande pregador do Evangelho, um homem que era perseguidor, um homem, né, que perseguia os cristãos, e de repente Deus entrou no caminho de Paulo, mudou a vida de Paulo, transformou Paulo num grande pregador, num grande missionário,
esse homem, né, pregava a palavra, escrevia cartas, coisas tremendas, irmãos. E quantos desafios Paulo passou. Mas no capítulo de Atos 27, nós vamos ver Paulo narrando uma grande tempestade. Paulo era prisioneiro, estava indo, né, diante de César, porque haveria uma sentença, um julgamento para Paulo. Esse foi um dos últimos, né, relatos de Paulo, porque Paulo já estava sendo sentenciado à morte por amor a Cristo. Então Paulo entra dentro desse navio e no meio do caminho começa a vir situações, né, apontando que viria uma tempestade, que era para ir, né, para um lugar, para uma rota, mas aquela rota anunciava um caminho de dificuldade. E Paulo, como estava ali dentro daquele navio, Paulo era um homem que tinha ligação com o céu e conhecia o mar, porque ele conhecia de tempestade. Irmãos, Deus foi falando comigo assim, tão no profundo. Aí Deus falou assim, para a pessoa que passa muita tempestade, para crente que passa muita tempestade, quando o caminho já vem apontando para uma nova tempestade, tu já sabe, irmão, que a luta está chegando. Tu já sabe que é desafio vindo pela frente, porque você já tem experiência com tempestade, né? E a Bíblia vai falar de tantas tempestades, né? Cada uma com um conceito, cada uma com um desfecho de história. Mas essa aqui é interessante porque nessa embarcação, Paulo falou, né, aquele homem que estava ali na direção do navio, e falou, não vamos para lá. Paulo deu um caminho. Paulo era um homem que conhecia a tempestade, falou, não vamos por esse caminho, que a gente vai encontrar um caminho de dificuldade. Vamos mudar a rota, vamos por um caminho diferente. Mas aqueles homens não deram crédito a Paulo. Às vezes, irmãos, a gente vai alertar, cuidado, porque esse caminho aí que você está tomando, vai vir vento, vai vir situações, vai vir levante, o inimigo vai vir com tudo. Mas tem pessoas que não vai dar crédito em você. Talvez você é um Paulo que já entende, né, já tem experiência do mundo espiritual, das guerras espirituais, aí você vai chegar e vai direcionar a pessoa. Vigia, cuidado, né? Fica na oração, fica ligado, porque pode ter um levante aí do inferno, uma situação, mas as pessoas às vezes não vai dar crédito. E Paulo deixou, já que não deram crédito, ele deixou o navio prosseguir. Mas o capítulo 27 vai dizer que a tempestade veio com tudo, irmãos. A tempestade veio, o vento, né? O vento era contrário, ia destruindo tudo, ia quebrando tudo. E aqui nós vamos ver, né, que Paulo diz que as pessoas diziam que ninguém ia se salvar, porque o negócio foi feio, né? O vento, né, Euroaquilão, ele veio com tudo contra aquele navio, foi destruindo tudo, foi quebrando tudo. As pessoas ali foram ficando desesperadas. E Paulo, né, ele estava ali ligado com Deus. Paulo não estava disperso. E ele chegou para aquelas pessoas que ali estavam e falou para eles, calma, gente, calma, porque Deus já falou comigo. Deus mandou um anjo diante de Paulo e falou com Paulo, Deus já falou comigo que não vai se perder ninguém. O navio vai quebrar, o navio vai se arrebentar, mas não vai se perder um. Todos se salvarão que estão dentro do navio. Irmãos, Paulo estava liberando uma palavra que o próprio Deus liberou para o coração dele. Falou com ele, calma, porque não vai se perder ninguém, mas vai ter estrago. Tem situação, irmãos, tem levante, tem guerra que a gente enfrenta, tem problemas que a gente passa, Deus não deixa se perder ninguém. Mas o navio, às vezes, vai ficar todo destruído. Talvez é o que vai acontecer, né, num processo que você está passando, ou que você já passou. Você não perdeu ninguém, mas o navio se quebrou todo. O navio deu perda total. Mas, melhor do que tudo isso, foi Deus proteger e Deus guardar todos eles. Paulo falou, calma, porque Deus falou comigo, não se perderá ninguém. Ninguém vai morrer, todos serão salvos. Então tinha uma palavra liberada da parte de Deus no meio daquele naufrágio. E eu quero falar para você uma palavra liberada por Deus na noite desse dia para a tua vida, para a minha vida também, irmãos. Calma, porque nesse naufrágio não se perderá ninguém. Você pode ter até alguns prejuízos, porque isso é normal. Às vezes, numa tempestade, num naufrágio que você está passando, você vai ter que jogar algumas coisas para fora, você vai ter que perder algumas coisas. O prejuízo material pode vir, como veio no navio. O navio se perdeu. Mas aqueles que estavam dentro do navio, ninguém morreu. Deus falou que ia salvar e salvou. Então Deus está falando comigo e contigo, calma, porque no meio desse mar revolto, no meio dessa tempestade, no meio desse
aquilão que está soprando contra a tua vida, o Senhor não perdeu o controle. O Senhor ainda tem o controle do vento. Ele ainda tem o controle do mar. O Senhor está falando assim, pode até perder algumas coisas materiais, mas aqueles que estão dentro do navio não vão se perder. Você precisa acreditar que você vai chegar. Tem um lugar preparado para você chegar pós-tempestade. Deus não faz nada, irmãos, pela metade. O pau quebrou ali no meio do mar, ali o navio se destruiu, as pessoas se agarravam um pedaço de madeira para tentar se salvar. Quem não sabia nadar tinha que aprender a nadar, um puxando o outro. Mas se Deus falou que naquela tempestade, naquela situação ali, ninguém se perderia, podia chegar agarrado num pedaço de madeira, mas ia chegar a algum lugar. Deus não perde controle de nada. E como nós lemos aqui no capítulo 28, né, a gente vai ver que Deus preparou um porto seguro para aquelas pessoas que passaram pelo naufrágio. Tu acha que nesse naufrágio que você está passando, que você está vendo tudo destruído, tudo quebrado, tudo dando errado na tua vida, o Senhor já não preparou um porto seguro para tu chegar? Se o próprio Deus liberou uma palavra que Paulo falou, ninguém se perderá. Muitos ali não deram crédito ao Paulo, mas Deus não estava preocupado se ia dar crédito ou não. Às vezes um profeta vai liberar uma palavra na tua vida. Talvez uns vão dar crédito, outros não. Mas o Senhor tem compromisso com aquele que crê. O Senhor tem compromisso com a palavra dele. O Senhor falou, vai chegar lá, vai chegar. Eu vou preparar um lugar de repouso, um lugar de descanso. Paulo saiu com o propósito de chegar diante de César. E se ele saiu com o propósito, Deus falou que ele ia chegar diante de César, tem uma palavra liberada por Deus. E Paulo tinha que chegar diante de César. Se Deus liberou uma palavra para você, dizendo que você vai chegar a um determinado lugar, um destino, Deus não pode, irmãos, no meio do caminho, quebrar com aquilo que ele falou. Se é para chegar diante de César, vai chegar diante de César. Mas no meio do caminho, o mar não se levantou, se levantou. O vento não veio, veio o vento. O navio se despedaçou, sim. Mas aquilo que Deus falou, Deus cumpriu. Deus preparou uma ilha, aleluia, para que aqueles tripulantes ali daquele navio pudessem chegar na ilha. E como nós lemos aqui, a ilha de Malta. E eu estava hoje, né, estudando essa passagem. Aí eu falei assim, eu vou ver o que significa a ilha de Malta. Aí eu fui lá, fui pesquisar no nosso amigo Google. Aí estava falando que ilha de Malta significa doce como mel. Eu falei, olha que maravilha, irmãos. Eita, aí eu falei, que coisa mais linda. No meio de uma tempestade, de um mar revolto, de um momento de luta, de dificuldade que tu passa, Deus te tira da dificuldade e te leva para um lugar doce como mel. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Esse vento contrário, esse vento que vem para destruir o navio, não é para a morte, é para glorificar o nome do Senhor. E de repente eles chegam naquela ilha. Irmãos, o texto vai dizer que eles chegaram com frio, cansado, com fome. Mas uma coisa é certa, chegaram com vida. Talvez você vai chegar num lugar, né, aonde Deus vai te levar, um lugar doce como mel. Tu vai chegar lá todo quebrado, toda quebrada, mas vai chegar com vida. Vai chegar de pé. Isso é que é o importante, irmão. Não importa como você vai chegar, importa que você vai chegar. Aleluia. Um lugar doce como mel. Aqueles bárbaros que eram ali, né, os habitantes da ilha, foram receber Paulo e todos aqueles que ali, né, conseguiram chegar procurando socorro. Tinha um lugar de livramento para eles. E eles começaram a sentir frio, né? Porque eles vieram, né, daquela questão de estar no meio do mar, né, tentando se salvar, o mar batendo, o mar agitado, aquela água gelada. Não foi fácil chegar em Malta, não. Mas Deus levou eles até lá. Porque existia uma palavra de Deus. Ninguém vai se perder. E quando chega lá, o interessante aqui da palavra é agora. Que quando chega ali, Paulo faz o quê? Paulo não fica encolhido, tremendo de frio, preocupado se ele estava com fome, se ele ia morrer de frio, não. Paulo começou a se agitar. Paulo viu uma fogueira. E ele fez o quê? Vou catar graveto. Para poder aumentar esse fogo, para essa fogueira poder aquecer aqueles que estão com frio. Aqueles que estão aqui tremendo de frio, precisando se esquentar. Paulo começou a agir, irmãos. E a gente vê aqui que quando Paulo começa a catar graveto, ele vai para a beira do fogo e de repente o texto fala o quê? Que veio uma víbora e morde a mão de Paulo.
Então Paulo está tentando ajudar, Paulo está tentando resolver o problema, e logo a víbora pula no meio do fogo e morde a mão de Paulo. Aí aquele povo que estava ali já achou que esse homem aí está escondendo alguma coisa, esse homem é perigoso. O mar não matou ele, agora a víbora vai matar. E todos que estavam ali estavam esperando Paulo morrer. Ele ia inchar e ia morrer do veneno da víbora. Só que a mão de Paulo foi picada, doeu. A picada, acredito que doeu, mas não matou. Meu Deus. É aqui, irmãos, que eu quero falar o que Deus me deu. Aleluia. Eu falo assim, sabe o que acontece aqui? Sabe o que Deus estava mostrando ali, aquele povo, mostrando a Paulo? Sabe o que? Quando você está perto do fogo, a víbora quer te atacar. Víbora não ataca quem está longe do fogo. É verdade. Víbora não ataca quem está tremendo de frio nas encostas, não. A víbora só ataca quem está trabalhando, quem está catando gaveto, quem quer botar fogo para que o fogo possa aumentar. E o Senhor falava assim comigo: a víbora, ela tentou atacar onde? A mão de Paulo. Porque a mão fala de trabalho, a mão fala de esforço. Paulo estava fazendo o quê? Juntando graveto, colocando ali. Por isso ela foi certeira na mão dele. Porque é na mão que o inimigo quer te atacar. Porque se ele ataca nas tuas mãos, tu para de produzir, tu para de trabalhar, tu para, né, os teus afazeres, porque as tuas mãos é o teu instrumento de trabalho. Paulo trabalhava ali catando, né, aqueles gravetos para poder manter aquelas pessoas vivas. O inimigo não gosta de quem trabalha. O inimigo não gosta de quem está colocando graveto no fogo, porque o fogo vai falar da presença de Deus. Paulo queria colocar graveto, mas quem não coloca graveto, a víbora não está nem aí. Ela está querendo atacar quem está botando graveto, quem está colocando lenha para o fogo pegar mais forte. Então ela vem com tudo. Talvez ela está te atacando, talvez ela está indo para cima de você, talvez a víbora te picou. Por que ela te picou? Porque você estava tentando aumentar o nível do fogo. Você estava tentando aumentar a intensidade do fogo. Porque toda vez que você quiser buscar mais de Deus, toda vez que você quiser se encher mais de Deus, toda vez que você quiser acender o fogo para que o Espírito Santo comece a trabalhar na tua vida e você seja instrumento do Senhor, a víbora vai querer te picar. A intenção dela era matar Paulo. A intenção dela era fazer com que ele caísse morto ali. Mas aquele homem que era cheio de Deus, fez o quê? Jogou a víbora de volta no fogo. Sabe por quê? Víbora não aguenta com fogo. Se tu taca a víbora de volta no fogo, o fogo mata ela. Ela fugiu do fogo por causa disso e atacou Paulo. Mas quando ele joga ela de volta no fogo, o que acontece com ela? Ela vai morrer. Por quê? Víbora não consegue ficar no fogo. A víbora aqui vai falar do inimigo, adversário das nossas almas. Ele tenta nos atacar cada vez que você quer intensificar a tua busca com Deus, mais ele tenta te atacar para te picar. Quanto mais você quiser crescer espiritualmente, você se prepara que a víbora vai vir com toda a força. Quanto mais você quiser botar graveto com a tua intensidade de busca aumentar, o fogo do Espírito começar a pegar mais forte, a víbora vai sair do meio do fogo e vai querer te pegar. Porque a intenção dela é te matar. Não é com aqueles que estão distantes, porque quem está distante não interessa para ela. O que interessa para o inimigo, irmãos, é pegar aqueles que estão colocando graveto no fogo. Você está fazendo o fogo pegar mais forte? Você está fazendo para o reino? Você está trabalhando na casa de Deus? Você está ajudando a igreja do Senhor a avançar? Você está trabalhando para a obra de Deus crescer? Para Deus se manifestar de uma forma maior? Pode ter certeza, irmãos, que não vai faltar víbora no meio da tua caminhada. Não vai faltar ela querendo te picar para você poder morrer. E o Senhor falou assim comigo: a víbora ela pode te picar e você vai sentir dor, porque nós somos seres humanos. Se uma serpente te picar, você vai sentir dor. Mas a intenção que ela tinha de te matar, isso ela não vai conseguir fazer. Porque Deus conhece a tua essência. Deus sabe o propósito que Ele tem na tua vida. Então o Senhor falou assim comigo: Paulo, ele viveu 2 desafios muito grandes. Ele atravessou o mar atravessou aquele mar debaixo de uma tempestade terrível. Passou a tempestade. Ele passou a fase da víbora, porque ele poderia ter morrido ali. Ele não morreu e o nome do Senhor foi glorificado. Aqueles bárbaros que moravam na ilha ficaram maravilhados. Falaram: que homem é esse? Que o cara foi picado, por uma víbora aqui. Eu pensei que inchar que ia morrer, mas não morreu. O diabo pensa que vai te matar, que vai te picar, que vai te parar. Mas ele não te para. E sabe qual é o propósito de Deus?
é você glorificar o nome dele. Porque ele vai vir com tudo, querendo que você pare, picar tuas mãos, querendo, né, que você recue naquilo que o Senhor te chamou. Mas você venceu a tempestade, você venceu a vida, porque Deus tem um propósito contigo. Naquele lugar houve milagre, porque as pessoas viram que existia um Deus que era com Paulo. Por quê? Eles viram o livramento que Deus deu a Paulo. Paulo era para ter morrido, né, com a situação daquele animal, daquela cobra que tinha picado ele. Não morreu. Eles falaram, então não estou entendendo o que está acontecendo. É para não entender mesmo, irmãos. O povo, né, que morava naquela ilha não entendeu o que estava acontecendo. Por que esse homem não morreu? Tem alguém com ele, alguma coisa com ele que é diferente. Paulo não perdeu tempo. Paulo começou a fazer o quê? Começou a anunciar Deus. O Deus de Paulo foi manifesto naquela ilha. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor está falando comigo, com você nesse lugar, que há um tempo que o Senhor está nos passando por essa tempestade, para que nós possamos chegar num lugar seguro, por mais que ainda, num lugar de segurança, o inimigo ainda se levante contra a tua vida. Deus está preparando um cenário para que a glória de Deus se manifeste através da tua vida. Porque através daquilo que Deus vai fazer na tua vida, outras pessoas verão Deus e saberão que o teu Deus é Deus de Israel. O teu Deus é Deus de poder. Ficaram impactados com o que aconteceu na vida de Paulo. Aí aquele homem que era o chefe da ilha falou, não, vamos lá orar pelo meu pai. Meu pai está lá, ó, com febre, está com desinteria, está quase morrendo, vamos lá. E o que Paulo fez? Na mesma hora foi lá orar. Aquele homem foi curado. Eles viram o poder de Deus na vida de Paulo, eles viram que Deus manifestou a sua glória naquele lugar. A Bíblia vai dizer que vieram outros enfermos, muitos enfermos, e Paulo orava e eles eram curados. Você vê que Paulo passou o desafio no mar, Paulo passou o desafio da cobra, e Paulo ali glorificou o nome do Senhor. Deus está falando conosco nessa noite. Você precisa vencer os obstáculos que Deus tem colocado você para passar. Se é tempestade, vença a tempestade. Se é a cobra querendo te picar, vença a cobra, joga ela no fogo de volta. Se você tem fogo, ela vai morrer no fogo, porque é para lá que tu vai mandar ela de volta. A cobra não vai te matar, mas o lugar que o Senhor vai te levar, sabe para que é? É para glorificar o nome dele. Aonde Paulo, né, ali ele se instalou naquele lugar de refúgio, porque não era um lugar de morada, era refúgio, porque Paulo tinha que chegar diante de César. Ali Deus manifestou poder e houve grandes milagres, houve maravilhas naquele lugar. Aonde Deus te levar, aonde Deus te der livramento, é para glorificar o nome dele. Ali você vai anunciar o Deus vivo que você serve. Ali as pessoas verão o teu testemunho, que tentaram de tudo te derrubar, tentaram de tudo para que você não estivesse de pé. O inimigo tentou contra a tua vida, mas o teu Deus te preservou. Quem preservou a vida de Paulo foi o Senhor. Quem preserva a tua vida é o Senhor. Aleluia. Pode ser no meio de tempestade, pode ser no meio do vale, pode ser no deserto. Quem preserva a vida do servo do Senhor ainda é Ele. Aleluia. E ali Paulo glorificou o nome do Senhor. Tu vai passar por essa tempestade, tu vai chegar na ilha de Malta, porque a ilha de Malta vai falar, irmãos, de um lugar onde Deus está preparando um escape para o teu problema. Aleluia. E é nesse lugar de escape que Deus vai fazer o nome dele ser glorificado na tua vida. Chamaram Paulo para orar, vem aqui orar. Eu vejo que tem alguém, que tem algo na tua vida que é diferente. E Paulo não deixou de falar, é Deus, eu sirvo um Deus vivo. Então vamos lá orar. Ele orava e o enfermo era curado. As pessoas vão olhar para você e vai ver o poder de Deus que você serve. E vai te chamar para ajudar. Vai pedir socorro, vai pedir ajuda. Porque Deus é Deus. E Ele falou, não vai se perder, não vai se perder. Perderam o navio, irmãos. Não inundiu o navio. Tanto que Paulo, para chegar até Roma, teve que pegar um navio emprestado. Ele foi passando de ilha em ilha. E cada lugar que ele ia, alguém vinha e emprestava um navio para eles. Aí eles chegavam em outro lugar, dali eles desciam, outros povos emprestavam o navio. Sabe o que é isso, irmão? Provisão de Deus. Aleluia. Deus sabia que Paulo precisava chegar. Deus sabia o propósito que Paulo tinha de chegar diante de César. Por isso Deus não deixou faltar a providência para ele chegar até César. Sabe o que Deus está falando contigo? Tem um propósito para você.
Tem uma missão para você. Chegar diante de alguém, chegar diante de alguma circunstância, para Deus exaltar, para Deus glorificar o nome dele na tua vida. E até você chegar lá, não vai faltar tempestade, não vai faltar cobra para querer te picar, mas também não vai faltar, irmão, o recurso para tu chegar até o teu destino. Paulo tinha que chegar em Roma, ele chegou. Você tem que chegar onde? Aonde você precisa chegar, que Deus é poderoso para te levar até lá. Ah, pastora, mas eu não tenho nem condições de chegar, nem no sonho. Mas Deus tem condições de te levar. Aleluia. Deus tem condições de fazer você chegar aonde você tem que chegar. Deus falou, tem que chegar diante de César, vai chegar diante de César. Se Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida. Se Deus disse que você tem que chegar a um determinado lugar, para o nome dele ser glorificado, meu irmão pode vir o que for diante de você. A promessa de Deus, ela está de pé. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo ali, ele estava fraco, mas ele era dependente do céu. Talvez você hoje se sinta fraco, mas você está dependendo do céu. Você está dependendo do Deus que você serve. Você está esperando do Deus que você serve para poder contar o teu testemunho. Irmãos, Deus faz. A irmã Beth contou aqui, né? A justiça já tinha entrado de recesso. E algo que ela estava esperando no Senhor, de uma causa na justiça, veio no sábado. Deus vai de contramão à lógica humana, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, Ele pode. Eu falei para ela, sabe por que Deus faz isso? Para mostrar que Ele é Deus do extraordinário. A justiça está parada, mas o céu está agindo. Louvado seja Deus. A missionária Graça contou aqui quinta-feira que o filho dela ganhou uma casa. Ele estava com dificuldade de pagar o aluguel, a senhoria já ia pedir a casa porque ele estava desempregado. Sabe o que Deus fez? Deu uma casa na mão dele, tirou ele de lá onde ele estava com dificuldade para pagar e ainda abriu uma porta de emprego. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que vai contramão da ótica humana. Não tinha condição de pagar porque não tinha emprego. Agora ele está numa casa, não precisa pagar e o emprego apareceu. A oração, irmão, do justo pode muito em seus efeitos. A oração, aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Eu falei para ela, se Deus falar no coração de qualquer pessoa, tá? A pessoa não pode reter. A pessoa não consegue nem dormir. Deus tira sono de rei, não vai tirar o sono de plebeu? Com certeza que tira. Não vai deixar dormir até que tem que dar, porque é o Senhor que está mandando. Às vezes a gente não tem condição não, mas a provisão vem da onde? Da onde o Senhor manda ela vir. Porque se Deus falar para o homem dar, ele tem que obedecer, ele não pode reter. Deus faz isso até no coração de ímpio, irmãos. Quando o ímpio dá, o ímpio tem que obedecer. Porque todas as coisas estão debaixo do controle do governo dele. E nessa noite eu quero falar para você que Deus está preparando o caminho, o percurso da tua vitória. Aleluia. Paulo estava tranquilo, porque ele sabia que a promessa veio de Deus. Os contratempos vieram no caminho dele. A víbora veio para querer parar Paulo, mas não parou não. Os desafios vieram, mas uma coisa ele sabia, Deus falou que eu vou chegar, eu vou chegar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Muitos aí já estão preocupados, o ano acabou, Deus falou, Deus não fez. Não é no tempo dele. Porque se fosse a hora dele fazer, ele já tinha feito. Porque esquecer do que ele prometeu, ele não esquece não. A não ser que foi da carne. Mas se foi Deus que falou, Deus vai cumprir. Deus te prometeu o quê? Uma casa, uma restauração, uma porta de emprego, uma faculdade. Deus te prometeu um emprego, uma estabilidade, um emprego público, não importa o que seja, irmãos. A gente tem que olhar o quê? Não para a dificuldade. Olhar para aquilo que o Senhor prometeu. Olhar para a promessa. Tem pessoas que deixam a promessa de lado e olham para o natural. Como é que Deus vai fazer se você não acredita na promessa? Como é que Deus vai fazer na tua vida se Ele diz que vai fazer e você não acredita que Ele faz? Nessa noite, Deus quer gerar fé no teu coração. Porque Deus quer que você entenda uma coisa. Se não for esse ano, é ano que vem. Se não for ano que vem, é no outro, não importa. Uma coisa é certa. O Senhor tem compromisso com a palavra dele liberada sobre você. Olha, aleluia. É só você crer. É só você esperar no Senhor. Testemunho da Cleide. A Cleide, quando chegou aqui, né, Cleide? Primeira vez que a Cleide veio aqui na igreja, ela veio lá do outro lado, não foi? Estava saindo de lá, largando lá
né, os tambor para vir, para voltar para o Senhor. Quando ela entrou aqui, a Fabiana que trouxe, não foi? Ela foi ali atrás para eu orar por ela. Ela falou, eu quero voltar para Jesus. Aí eu comecei a orar por ela. O que eu falei para você, Cleide? Que Deus ia fazer o que com você? Ia te botar como empreendedora, não foi? Abrindo uma portinha num comércio vendendo quitute, não foi? Aí ela falou assim, mas eu não sei nem fazer nada. Eu sou toda enrolada em eu fiz uma água do café queimada, né? Agora... Pois é. Eu falei para ela, mas se Deus falou, Deus vai cumprir. Eu só sei que foi Deus que falou. Eu falei, eu estou te entregando o que Deus falou. Sabe o que aconteceu? Deus fechou a porta do emprego. O que a Cleide está fazendo? Se preparando para abrir um negocinho dela. Vendendo umas coisinhas dela, eu comprei até o balcão, não foi, Cleide? Então, olha aí Deus abrindo a porta que falou que ia abrir na vida dela. Passou as lutas, passou ventos. Mas se Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer. Irmão, só tu esperar. Esperar o tempo de Deus. Porque na hora dele, ele é perfeito. Ele é perfeito, ele vai fazer na tua vida. E o Senhor falava assim para mim hoje. Tem pessoas que estão desacreditadas da promessa. Porque não consegue olhar pelos olhos da fé. Só olha pelos olhos naturais. Eu queria orar contigo nessa noite. Queria que você ficasse de pé, irmãos. Porque a Bíblia fala que quero trazer a memória que dá esperança. O que vem na tua memória não pode ser só derrota, não, irmãos. Para de pensar só no navio quebrado. Ai, o navio se quebrou, o navio caro, perdemos tanta coisa, tanto prejuízo. Deus falou, deixa para lá o navio, que importa é que todo mundo vai chegar com vida. Se o navio quebrou, se você teve prejuízo no meio do caminho, não importa. O que importa é que o Senhor falou que você, a tua casa, a tua família, todos serão salvos. Todos chegarão em Malta. Um lugar doce como mel, por mais que tenha víbora. Né? Porque não isenta de um lugar doce como mel ter víbora. Tanto que quis matar Paulo. Mas o Senhor está falando conosco nessa noite. Traz a memória aquilo que te dá esperança. Deus falou para você que vai fazer. Não importa o que o homem diga. Não importa o que o patrão diz, o que o juiz diz. Não importa o que o parente vai dizer, não importa. Deus prometeu, Deus falou que vai fazer, meu irmão. Se prepara para viver o que Deus tem para a tua vida. Não dá ouvido àquilo que o inimigo fala, não, porque ele sopra no nosso ouvido palavra de derrota para desanimar a tua caminhada. Mas nessa noite o Senhor está te chamando. Ei, filho, filha, fica de pé. Não olha para os destroços do navio que ficou para trás, não. Seguindo para o alvo. O que ficou para trás ficou. O que foi perdido, perdeu-se. Mas agora eu tenho algo novo para te entregar. Eu tenho algo novo, projeto novo, lugar novo para tu chegar, história nova para tu chegar. Esquece o que ficou destruído para trás. Ah, mas eu estou olhando para os esforços. Não, eu não vou olhar para aquilo que se perdeu, já foi. Eu vou olhar para aquilo que o Senhor prometeu que vai fazer na minha vida. Aquilo que o Senhor, que o céu vai entregar, que o céu vai liberar. Eu quero orar contigo nessa noite, né? E eu quero, aqueles que já trouxeram seus pertences, eu quero te pedir que coloque aqui na mesa, né? Nós vamos estar orando também a mesa, orando pela tua vida. Irmãos, porque 2024 foi um ano de experiência. Eu vivi experiências com Deus. E eu creio que você vai viver experiência também. Coloca aqui com fé, irmãos. Coloca aqui crendo que o Deus que você serve não é um Deus com Deus minúsculo, não. É um Deus poderoso. Quando a gente ora aqui, quando a gente clama, esse Deus, ele estremece a terra para te dar vitória. Aleluia. Ele confunde medicina. Ele faz coisas extraordinárias acontecer. Como eu falei para a Beth, o ordinário, irmãos, é a coisa da terra. Mas extraordinário só Ele faz. Só Ele pode. Só Ele é Deus. Não vamos ficar clamando. Clama a mim, como eu falei aqui, responder-te a Ele. Ele quer dizer, sabe o quê? Não tem clamor, não tem oração que fique sem resposta. Ainda que Deus fale para você, espera. Porque não é hora. Calma, porque eu estou trabalhando. Mas uma hora a resposta vai chegar. E a resposta do teu milagre, a resposta da tua vitória. Deus dá vitória, irmãos, a mãe vai dar sossego, né? Dá vitória ao filho. O filho não serve a Deus, não. Mas deu a casa para o filho, sabe por quê? Para dar sossego e descanso no coração da mãe. É isso que Deus faz. Então é assim que você vai fazer, irmão. Você vai orar. E a tua fé move a mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio nessa noite, Senhor. Assim, Deus, como Tu, Senhor, fez uma promessa, Senhor, na vida de Paulo. Aquele homem que foi chamado, Senhor, para uma grande obra. Aquele homem, Senhor, que passou por luta, desafio, passou por tempestade, foi mordido por cobra. Aquele
aquele homem, Senhor, ele jamais deixou, Senhor, a sua fé de lado. E por ele ter sido fiel ao Senhor, o nome do Senhor foi glorificado na vida dele. Pai, eu quero te apresentar esta mesa. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, cada filho teu, cada filha tua, que chegou neste lugar, nessa terra, chamada terra de milagre. Deus, eu quero colocar diante de ti agora, Senhor, cada causa é impossível. Cada um, Senhor, que tem passado as suas guerras, suas lutas, mas que não desistiu de confiar no Deus da palavra, no Deus da promessa. Senhor, tu és poderoso agora, Senhor, nessa hora, para liberar, Senhor, uma palavra de vitória. Como tu liberou, Senhor, para aquele navio, no meio daquela tempestade, não vai se perder ninguém. Eu quero profetizar nessa noite, Pai, não vai se perder ninguém, não vai se perder nem filho, nem marido, nem esposa, nem irmão, nem irmã, nem sobrinho, nem pai, nem mãe, nenhum dos nossos se perderão, porque o Senhor já preparou o lugar, o Senhor já preparou o livramento, o Senhor já chegou para cuidar, o Senhor já chegou para libertar, para entrar, para colocar ordem aonde estava tudo bagunçado. Deus, tu és o Deus que manifesta poder, e aonde tu chega, Senhor, o diabo tem que soltar. Senhor, por isso eu te peço, solta essas vidas, solta, Senhor, cada um que está aprisionado, que está em cativeiro, que está, Senhor, passando por lutas, Senhor, debaixo de feitiçaria. Tu és poderoso nessa noite, Senhor, para dar uma ordem vinda do céu. Vai te retirar agora dentro daquela casa, vai te retirar agora o vício, vai te retirar agora aquele espírito da perturbação, vai bater e retirar agora o espírito da confusão, da contenda, os levantes, Senhor, para querer desestabilizar teus filhos. Pai, na noite desse dia, como igreja, Senhor, nós estamos entregando cada fotografia. Olha aí, Senhor, essas carteiras. Olha aí, Senhor, os documentos. Olha aí, Senhor, os nomes que estão na caixinha. Deus, em nome de Jesus, tu vai tomando cada chave na tua mão. Olha aí, Senhor, cada residência. Põe um anjo lá de guerra. Põe um anjo lá de peleja. E vai cortando o laço do inimigo. O diabo falou que ia matar. O diabo falou que ia destruir. Mas ele não derrotado hoje. Satanás já perdeu. Ele perdeu. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Senhor, libera hoje, Senhor. Oh, Deus querido, uma palavra em direção a cada lar, Senhor, representado nesta mesa. A palavra, Senhor, amado que tu tem. Glória a Deus. Todos estão guardados, Senhor, nas tuas mãos. O Senhor é o Deus que alimenta. O Senhor é o Deus que trabalha no casamento, na vida dos filhos. O Senhor é o Deus que liberta de todo mal, liberta da promiscuidade, do pecado, do engano. O Senhor vai libertando, Senhor, vai chamando pelo nome. Nessa noite, nós oramos aqui porque o ano já está acabando. Mas ainda, Senhor, que o ano termine, a nossa esperança continua de pé. Porque Deus não age segundo o relógio natural, o relógio dessa terra. O céu trabalha de forma diferente. Pode ser hoje, pode ser dia 31 de dezembro, não importa o dia. Mas, Senhor, nós confiamos que o Senhor está pelejando por nós e a nossa vitória é certa. Assim, Pai, cuida de nós, cuida das famílias aqui representadas, Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, pelo dia 24 de dezembro, dia 25, eu te peço que o Senhor dê, Senhor, teus filhos, Senhor, uma noite de Natal, de ceia abençoada, debaixo da tua mão de poder. Aonde Satanás quiser se andar, Senhor, vai trazer discórdia na família, perturbação, vai trazer incidente, vai trazer contenda, Senhor, tu manda fogo lá, Jesus, porque tu és o Deus que guarda da livramento. Que nós possamos ter, Senhor, uma noite de Natal abençoada, guardados por ti, Senhor, porque o Deus que nós servimos já tomou o governo, o comando de tudo, e o Senhor é o príncipe da paz. Que nós possamos, Senhor, receber, Deus, o melhor de ti, porque aquele que veio a este mundo, aquele que nasceu para morrer pelos nossos pecados, ele merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Assim, Deus, eu te glorifico e te agradeço nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Receba de Deus a tua vitória. Não deixe de estar em oração. Não deixe de estar em oração. Porque nós sabemos, né, que a fúria do inimigo é grande, mas para quem está em oração, para quem está com a sua vida no altar com o Senhor,
o Senhor vai te dar uma noite abençoada. Um presente, né, teria que ser para ele, mas ele vai te dar um presente porque ele é fiel. Aleluia. Porque ele é amor. Amém? Quero lembrar os irmãos, quinta-feira profética, última quinta-feira do ano. Não deixe de vir. Vai ser agora dia 26, a missionária Rose vai estar aqui pregando. E nós vamos estar aqui orando, profetizando a bênção do Senhor sobre a tua vida. Então, você que pode estar aqui, venha, porque eu sei que vai ser uma noite no céu. E na sexta-feira, 27, nós vamos dar um culto de ação de graças, né? Aniversário do pastor Eli. E também agradecer ao Senhor, né, pelo ano de 2024, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Tá? O culto vai começar às 18h30 na sexta-feira. Se você puder trazer um refrigerante, a gente fica, né, muito honrados e satisfeitos, porque a gente não vai precisar estar aí numa rua comprar um refrigerante. Cada um trazendo um, vai dar, né, para a gente estar aqui se confraternizando e agradecendo a Deus pela vida do pastor. Né? Então não esqueçam, né, que essa semana é uma semana de bênção, de milagre, de vitória. Nós vamos estar juntos aí para a glória de Deus. Amém? Glória a Domingo nós Deus. vamos ter culto. 29. Jesus volta dia 28. Eita glória. Ele pode voltar também no Individual, mas com muita gente. Todo mundo quer viver a promessa, não quer, sabe? A ideia de fazer o culto, né? Porque nós não temos como expressar gratidão a Deus por tudo. Né? Nós não amamos a Deus porque nos dá coisa. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? Aleluia. Então a gente tem um coração grato. E eu falei para ela, eu não abro mão de passar meu aniversário na casa do Senhor. Até que ele vem. Porque eu sou grato. Eu passei esse ano por cirurgia, tudo correu para a glória do Deus bem, né? Tem a cirurgia de manhã, à noite, e para casa, né? Então, eu sei que Deus é conosco, né? Então, eu sou como salmista, né? Que darei ao Senhor por tantos benefícios que eu tenho feito, né? Tem como agradecer, são muitas bênçãos. Então, louvo a Deus e quero agradecer a Deus por tudo, ação de graça, louvando e bendizendo o nome dele, né? E declarando que não há outro Deus como ele. Bem? Graças te damos, Senhor, por tudo que fizeste no nosso meio. Glória a Deus. Agora nos leva seguro debaixo das tuas Aleluia, mãos, do Jesus. seu poder, Glória a guardando e livrando Glória do a mal, Deus. do seminário, da bala perdida, do Aleluia. asfalto. Repreende os principados do asfalto, Glória a Deus. da arma, os Aleluia. principados e as potestades, Pai, que ocasionam Em nome de acidentes, Jesus. que ocasionam vítimas, Senhor, cobre teus filhos com teu sangue, aqueles que vão de Uber, aqueles que vão a pé, aqueles que vão de carro, Senhor, tu toma a direção, asperge teu sangue, Pai, sobre a vida de cada um, Pai, nessa saída para casa. Assim, Pai, dê um decorrer, Pai, de final de semana glorioso, Pai, para teus início de semana abençoado, de vitória, de provisão, de livramento. Pai, fala com teus filhos na intimidade. Pai, se revela a eles para um relacionamento mais profundo, para que eles possam te conhecer, Pai, não só de ouvir, mas de te ver. Como o Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Assim, Pai, se revela a cada um dos teus filhos, para o louvor da tua glória. Muito obrigado por tudo nessa noite, pela vitória do teu povo, no nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo e as suas doces e maravilhosas consolações do seu santo e amado Espírito seja com todo o povo de Deus, que aguarda a sua vida e toda a amada igreja diga amém. A vitória é nossa, agiu Deus, amém. Leva a sua vitória no nome de Jesus.